Leituras do livro da Bíblia. Dando seguimentos às leituras do livro da Bíblia, no primeiro livro dos Reis, nos capítulos 16, 17, 18 e 19. Escutemo-nos e lemos juntos neste exato momento. 1 Reis 16. A palavra do Senhor foi dirigida a Jeú, filho de Hanani, contra Baasa, nestes termos: Levantei-te do pó e estabelece-te príncipe do meu povo de Israel. Por isso vou varrer Baasa e sua casa, e farei da sua casa o que fiz da casa de Jeroboão, filho de Nabate. Todo membro da família de Baasa que morrer na cidade, será comido pelos cães. O resto da história de Baasa, suas ações e seus grandes feitos, tudo isso se acha consignado no livro das Crônicas dos Reis de Israel. Baasa adormeceu com seus pais e foi enterrado em Tersa, seu filho ela sucedeu-lhe no trono. O oráculo do Senhor, transmitido pelo profeta Jeú, filho de Hanani, fora pronunciado contra Baasa e sua casa, não só por causa de todo o mal que ele tinha feito aos olhos do Senhor, irritando-o com o seu proceder e imitando a casa de Jeroboão, mas também porque Baasa tinha destruído essa casa. O reinado de Elá, rei de Israel. No 26º ano de Asa, rei de Judá, Ela, filho de Baasa, tornou-se rei de Israel, residia em Tersa e reinou 2 anos. Seu servo Zambri, que comandava a metade de sua cavalaria, conspirou contra ele, numa ocasião em que ele bebia e se embriagava em Tersa, na casa de Arsa, intendente de seu palácio nessa cidade. Entrou Zambri e o assassinou, sucedendo-lhe no trono, no 27º ano de Asa, rei de Judá. Logo que ficou rei e sentou-se no trono, mandou exterminar toda a casa de Baasa, não deixando vivo nenhum filho varão, nenhum parente, nenhum amigo. Desse modo, exterminou toda a casa de Baasa, assim como o Senhor o predissera contra Baasa pela boca do profeta Jeú. Tal foi o castigo de todos os pecados que Baasa e seu filho ela tinham cometido e levado Israel a cometer, provocando com o culto dos ídolos a cólera do Senhor, Deus de Israel. Resto da história de ela e suas ações, tudo está consignado no livro das Crônicas dos Reis de Israel. O reinado de Zimri, rei de Israel. No 27º ano de Asa, rei de Judá, Zambri reinou em Tersa durante 7 dias, o exército sitiava Gebeton dos filisteus. Quando o exército, que estava acampado ali, ouviu dizer que Zambri tinha conspirado contra o rei e o assassinara, todo o Israel constituiu imediatamente como seu rei o general Anri. Este partiu de Gebeton com todo o Israel e veio sitiar Tersa. Zambri, vendo a cidade tomada, retirou-se para o fortim do palácio real e incendiou o palácio. Morreu assim. Pelos pecados que tinha cometido, fazendo o mal aos olhos do Senhor, imitando o proceder de Jeroboão e entregando-se ao pecado ao qual Jeroboão arrastara Israel. O resto da história de Zambri e sua conjuração, tudo está consignado no livro das Crônicas dos Reis de Israel. O reinado de Onri, rei de Israel. Então se dividiu o povo de Israel em 2 facções, metade era por Tebni, filho de Ginete, e queria fazê-lo rei, e metade por Anri. O partido de Anri prevaleceu contra o de Tebni, filho de Ginete, Tebni morreu, e reinou Anri. No 31º ano de Asa, rei de Judá, Anri tornou-se rei de Israel e reinou durante 12 anos, depois de ter reinado 6 anos em Tersa. Comprou o monte de Samaria a Somer por 200 talentos de prata, construiu uma cidade nesse monte e chamou-a Samaria, do nome de Somer, a quem pertencera o monte. Anri fez o mal aos olhos do Senhor, mais ainda que todos os seus predecessores. Andou por todo o caminho de Jeroboão, filho de Nabate, e nos pecados com que este fizera pecar Israel, provocando com seus ídolos a cólera do Senhor, Deus de Israel. O resto da história de Anri, suas ações e seus grandes feitos,
Tudo isso se acha consignado no livro das Crônicas dos Reis de Israel. Anri adormeceu com seus pais e foi sepultado em Samaria. Seu filho Acabe sucedeu-lhe no trono. O reinado de Acabe, rei de Israel. No 38º ano de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Anri, tornou-se rei de Israel e reinou 22 anos sobre Israel em Samaria. Acabe, filho de Anri, fez o mal aos olhos do Senhor, e mais ainda que todos os seus predecessores. Como se lhe não bastasse o andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, desposou ainda Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e chegou até a render culto a Baal, prostrando-se diante dele. Erigiu um altar a Baal no templo que lhe edificou em Samaria. Acabe fez também a Aserá, irritando assim o Senhor, Deus de Israel, mais ainda que todos os seus predecessores no trono de Israel. No tempo de Acabe, Hiel de Betel reconstruiu Jericó, lançou-lhe os alicerces ao preço de Abirão, seu primogênito, e pôs-lhe as portas ao preço de Segube, seu último filho, assim como o Senhor o predissera pela boca de Josué, filho de Num. 1 Reis 17. Elias alimentado por corvos. Elias, o tesbita, um habitante de Galaade, veio dizer a Acabe: pela vida do Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá nestes anos orvalho nem chuva, senão quando eu o disser. Em seguida, a palavra do Senhor foi-lhe dirigida nestes termos: vai-te daqui. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que te alimentem. Elias partiu, pois, segundo a palavra do Senhor, e estabeleceu-se junto à torrente de Carite, defronte do Jordão. Os corvos traziam-lhe pão e carne, pela manhã e pela tarde, e ele bebia a água da torrente. A viúva de Sarepta. Passado algum tempo, secou-se a torrente, porque não chovia mais na terra. Então o Senhor disse-lhe: vai para Sarepta de Sidom e fixa-te ali. Ordenei a uma viúva desse lugar que te sustente. Elias pôs-se a caminho para Sarepta. Chegando à porta da cidade, viu uma viúva que ajuntava lenha, chamou-a e disse-lhe: por favor, vai buscar-me um pouco de água numa vasilha para que eu beba. E indo ela buscar-lhe a água, gritou-lhe Elias: traze-me também um pedaço de pão. Pela vida de Deus, respondeu a mulher, não tenho pão cozido, só tenho um punhado de farinha na panela e um pouco de óleo na ânfora. Elias replicou: não temas. Porque eis o que diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha que está na panela não se acabará, e a ânfora de azeite não se esvaziará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a face da terra. A mulher foi e fez o que disse Elias. Durante muito tempo ela teve o que comer, e a sua casa, e Elias. A farinha não se acabou na panela nem se esgotou o óleo da ânfora, como o Senhor o tinha dito pela boca de Elias. Algum tempo depois, o filho desta mulher, dona da casa, adoeceu, e seu mal era tão grave que já não respirava. A mulher disse a Elias: que há entre nós dois, homem de Deus? Vieste, pois, à minha casa para lembrar-me os meus pecados e matar o meu filho? Dá-me o teu filho, respondeu-lhe Elias. Ele tomou-o dos braços de sua mãe e levou-o ao quarto de cima onde dormia e deitou-o em seu leito. Em seguida, orou ao Senhor, dizendo: Senhor, meu Deus, até a uma viúva, que me hospeda, quereis afligir, matando-lhe o filho? Estendeu-se em seguida sobre o menino por 3 vezes, invocando de novo o Senhor: Senhor, meu Deus, rogo-vos que a alma deste menino volte a ele. O Senhor ouviu a oração de Elias. A alma do menino voltou a ele, e ele recuperou a vida. Elias tomou o menino, desceu do quarto superior ao interior da casa e entregou-o à mãe, dizendo: vê, teu filho vive. A mulher exclamou: agora vejo que és um homem de Deus e que a palavra de Deus está verdadeiramente em teus lábios. 1 Reis 18.
Passado muito tempo, foi a palavra de Deus dirigida a Elias no 3º ano, nestes termos: vai apresentar-te diante de Acabe, eu vou fazer chover sobre a terra. Elias partiu e foi apresentar-se a Acabe. A fome devastava violentamente a Samaria. Acabe mandou chamar Abdias, seu intendente. Abdias era um homem fervoroso adorador do Senhor. Quando Jezabel massacrou os profetas do Senhor, Abdias tomou 100 profetas e escondeu-os em 2 cavernas, 50 numa e 50 noutra, onde lhes tinha providenciado o que comer e beber. Acabe disse-lhe: percorre a terra. E repartiram entre si a terra para percorrê-la. Acabe foi por um lado, sozinho, e Abdias tomou uma direção contrária. Enquanto Abdias caminhava, eis que veio Elias ao seu encontro. Abdias reconheceu-o e prostrou-se com o rosto por terra, dizendo: és tu, meu senhor Elias? Sim, sou eu. Vai dizer ao teu amo: Elias está aí. Abdias replicou: que pecado cometi eu, para que entregues assim o teu servo nas mãos de Acabe, para ele me matar? Pela vida de Deus, não há nação, nem reino aonde meu amo não te tenha mandado buscar. E diziam: Elias não está aqui. E agora tu me dizes: vai dizer ao teu amo: Elias está aí. Mas quando eu me apartar de ti, o Espírito do Senhor te levará para não sei onde, e Acabe, informado por mim, não te encontrando, matar-me-á. Ora, o teu servo teme o Senhor desde a sua juventude. Porventura não foi dito ao meu senhor o que eu fiz quando Jezabel massacrava os profetas do Senhor? Escondi 100 deles, 50 numa caverna e 50 noutra, e o sustentei ali. E agora tu me dizes: vai dizer ao teu amo: Elias está aí. Ele me matará. Elias respondeu-lhe: pela vida do Senhor dos exércitos a quem sirvo, hoje mesmo me apresentarei diante de Acabe. Abdias correu para junto de Acabe e deu-lhe a nova. Acabe saiu ao encontro de Elias. Ao vê-lo, Acabe lhe disse: eis-te aqui, o perturbador de Israel. Não sou eu o perturbador de Israel, respondeu Elias, mas tu, sim, e a casa de teu pai, porque abandonastes os preceitos do Senhor e tu seguiste aos Baal. Convoca, pois, a montanha do Carmelo, junto de mim, todo o Israel com os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem à mesa de Jezabel. Mandou Acabe avisar a todos os israelitas e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias, aproximando-se de todo o povo, disse: até quando claudicareis dos 2 pés? Se o Senhor é Deus, segui-o, mas se é Baal, segui a Baal. O povo nada respondeu. Elias continuou: eu sou o único dos profetas do Senhor que fiquei, enquanto os de Baal são 450. Dê-nos, portanto, um par de novilhos. Eles escolherão um, fá-lo-ão em pedaços, e o colocarão sobre a lenha, mas sem meter fogo por baixo. Depois disso, invocareis o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. Aquele que responder pelo fogo, esse será reconhecido como o verdadeiro Deus. Todo o povo respondeu: é boa a proposta. Então disse Elias aos profetas de Baal: escolhei vós primeiro um novilho e preparai-o, porque sois mais numerosos, e invocai o vosso Deus, mas não ponhais fogo. Eles tomaram o novilho que lhes foi dado e fizeram-no em pedaços. Em seguida, puseram-se a invocar o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, gritando: Baal, responde-nos. Mas não houve voz, nem resposta, e dançavam ao redor do altar que tinham levantado. Sendo já meio-dia, Elias escarnecia-os, dizendo: gritai com mais força, pois, seguramente, ele é Deus. Eles gritavam, com efeito, em alta voz, e retalhavam-se segundo o seu costume, com espadas e lanças, até se cobrirem de sangue. Passado o meio-dia, enquanto continuavam em seus trances proféticos, chegou a hora da oblação, mas não houve voz, nem resposta, nem sinal algum de atenção.
Então Elias disse ao povo: aproximai-vos de mim, e todos se aproximaram. Elias reparou o altar demolido do Senhor. Tomou 12 pedras, segundo o número das 12 tribos saídas dos filhos de Jacó, a quem o Senhor dissera: tu te chamarás Israel. E erigiu com essas pedras um altar ao Senhor, fez em volta do altar uma valeta, com a capacidade de 2 medidas de semente. Dispôs a lenha e colocou sobre ela o boi feito em pedaços. E disse: enchei 4 talhas de água e derramai-a em cima do holocausto e da lenha. Depois disse: fazei isso segunda vez. Tendo eles feito, disse: ainda uma terceira vez. Eles obedeceram. A água correu em volta do altar e a valeta ficou cheia. Chegou a hora da oblação. O profeta Elias adiantou-se e disse: Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, saibam todos hoje que sois o Deus de Israel, que eu sou vosso servo e que por vossa ordem fiz todas estas coisas. Ouvi-me, Senhor, ouvi-me, que este povo reconheça que vós, Senhor, sois Deus, e que sois vós que converteis os seus corações. Então, subitamente, o fogo do Senhor baixou do céu e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a poeira e até mesmo a água da valeta. Vendo isso, o povo prostrou-se com o rosto por terra, e exclamou: o Senhor é Deus! O Senhor é Deus! Elias disse-lhes: tomai agora os profetas de Baal. Então Elias disse a Acabe: vai, come e bebe, porque já ouço o ruído de uma grande chuva. Voltou Acabe para comer e beber, enquanto Elias subiu ao cimo do Monte Carmelo, onde se encurvou por terra, pondo a cabeça entre os joelhos. Disse ao seu servo: sobe um pouco, e olha para as bandas do mar. Ele subiu, olhou o horizonte, e disse: nada. Por 7 vezes, Elias disse-lhe: volta e olha. Na 7ª vez o servo respondeu: eis que sobe do mar uma pequena nuvem, do tamanho da palma da mão. Elias disse-lhe: vai dizer a Acabe que prepare o seu carro e desça, para que a chuva não o detenha. Num instante, o céu se cobriu de nuvens negras, soprou o vento e a chuva caiu torrencialmente. Acabe subiu ao seu carro e partiu para Jezrael. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual, tendo cingido os rins, passou adiante de Acabe e chegou à entrada de Jezrael. 1 Reis 19. Quando Acabe contou a Jezabel tudo o que fizera Elias, e como ele passara ao fio da espada todos os profetas de Baal. A rainha mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me tratem com último rigor, se amanhã, a esta mesma hora, eu não fizer de tua vida o que fizeste da deles. Elias teve medo, e partiu para salvar a sua vida. Chegando a Bersabeia, em Judá, deixou ali o seu servo. E andou pelo deserto um dia de caminho, sentou-se debaixo de um junípero e desejou a morte. Basta, Senhor, disse ele. Deitou-se por terra, e adormeceu debaixo do junípero. Mas eis que um anjo tocou, e disse: levanta-te e come. Elias olhou e viu junto à sua cabeça um pão cozido debaixo da cinza, e um vaso de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Veio o anjo do Senhor uma segunda vez, tocou-o e disse: levanta-te e come, porque tens um longo caminho a percorrer. Elias levantou-se, comeu e bebeu e, com o vigor daquela comida, andou 40 dias e 40 noites, até Horebe, a montanha de Deus. Chegando ali, passou a noite numa caverna. Então a palavra do Senhor foi-lhe dirigida: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: estou devorado de zelo pelo Senhor, o Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a vossa aliança, derrubaram os vossos altares e passaram os vossos profetas ao fio da espada. Só eu fiquei, e querem tirar-me a vida. O Senhor disse-lhe: sai e conserva-te em cima do monte na presença do Senhor. Ele vai passar. Nesse momento passou diante do Senhor um vento impetuoso e violento, que fende as montanhas e quebrava os rochedos. Passado o tremor de terra, acendeu-se um fogo.
Tendo Elias ouvido isso, cobriu o rosto com um manto, saiu e pôs-se à entrada da caverna. Uma voz disse-lhe: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Consumo-me de zelo pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a vossa aliança, derrubaram os vossos altares e passaram os vossos profetas ao fio da espada. Só eu fiquei, e agora querem tirar-me a vida. O Senhor disse-lhe: Retoma o caminho do deserto, na direção de Damasco. Ali chegando, ungirás Rezael como rei da Síria. Jeú, filho de Nansi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meola, como profeta em teu lugar. Todo o que escapar à espada de Rezael, será morto por Jeú, e o que escapar de Jeú, será morto por Eliseu. Mas reservarei em Israel 7.000 homens, que não dobraram os joelhos diante de Baal, e cujos lábios não o beijaram. Elias, partindo dali, encontrou Eliseu, filho de Safate, lavrando com 12 juntas de bois diante dele. Eliseu, deixando imediatamente os seus bois, correu atrás de Elias, e disse: Deixa-me ir beijar meu pai e minha mãe, depois te seguirei. Vai, disse-lhe Elias, mas volta, porque sabes o que te fiz. Eliseu, deixando Elias, tomou uma junta de bois e imolou-os. Com a lenha do arado cozeu as carnes e deu-as a comer à sua gente. Em seguida partiu e seguiu Elias, para servi-lo. Amanhã, dando seguimento às leituras do livro da Bíblia, no primeiro livro de Reis, capítulos 20, capítulo 21, capítulo 22, e o segundo livro de Reis, capítulo 1. Paz e bênçãos a todos.